Pega a Visão do canal do Guerreiro. Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês Atos 16, a riqueza de Atos 16. Nós vemos ali Paulo e Silas numa viagem missionária. Eles vão para Listra e logo no início eles encontram Timóteo, um jovem dedicado à obra, a qual o apóstolo Paulo discipula ele, né? Dá um discipulado para ele, e no futuro ele vem a ser um dos maiores líderes da igreja primitiva, né? Liderando grandes igrejas. E nessa sequência eles vão... Interessante, eu quero trazer alguns pontos específicos dessa passagem. Um ponto interessante: eles têm um desejo de pregar o evangelho na Ásia, e o Espírito Santo de Deus não permite. Vocês vão lendo o capítulo, eles vão para outra cidade, também o Espírito Santo de Deus não permite. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro em Atos 16 é o fato de que, às vezes, mesmo querendo fazer algo que é perfeito para a obra de Deus, ganhar almas para a obra de Deus, evangelizar determinados locais, não é o tempo, né? Nós vamos ver que não era o tempo de se pregar ali na Ásia e na outra cidade a qual eles quiseram ir. E o apóstolo Paulo, numa visão, vê um homem em pé pedindo para que eles fossem para a Macedônia. E ali eles vão para a Macedônia. Chegando em Macedônia, eles vão para Filipe, né? E eles vão na área portuária e ali encontram Lídia, uma vendedora de tecidos, uma mulher de condições financeiras boas, e já era discípula. E o apóstolo Paulo dá uma reforçada, batiza ela. Olha como esse capítulo é tremendo. Quantos paradigmas são quebrados, né? Batiza ela e ela oferece hospedagem, né? E a religiosidade, o apóstolo Paulo, Timóteo e Silas, poxa, nós vamos ficar na casa de uma mulher, e ela dá uma confrontada, irmão. Falou: olha, se realmente vocês creem que eu sou uma mulher de Deus, eu acabei de ser batizada, qual o problema, né? Enfim, não é esse a ênfase que eu quero deixar. E ali no dia a dia, eles caminhavam naquele local pregando o evangelho, levantaram uma bandeira do evangelho naquele local, e constantemente aquela cidade, aquele local tinha uma jovem com espírito de adivinhação que trazia lucros para a região. Eu não sei se era de forma de vender as adivinhações ou pelo montante de gente que ia até o local e acabava fortalecendo o comércio, não sei especificar exatamente, mas sei que ela trazia lucro. E ela ficava o tempo todo ali com Paulo e Silas andando naquela região, né? E falando, né? Olha aí, servos do Deus Altíssimo, né? E eu quero te dizer, irmão, que nem sempre o inimigo usa da mentira. Ele estava falando a verdade, aquele espírito de adivinhação estava falando a verdade. Mas por quê? Para que a soberba entrasse no coração deles, né? E anulasse, aniquilasse. E o apóstolo Paulo já tinha um problema de soberba, porque lembra-se que ele foi doutrinado aos pés de Gamaliel, e ele, antes de se converter, ele era um homem de muita autoridade, ele detonava mesmo, né? Então, por isso, né, nós vamos ver até aquela oração do espírito na carne, né, o espinho na carne, possivelmente seja soberba, que devia ser latente no coração. Enfim, então o primeiro ponto que eu queria deixar com vocês, claro, nem sempre o Espírito Santo de Deus vai nos deixar fazer a obra do jeito que nós queremos fazer, mesmo sendo correto. Então nós temos que ter paz do coração. Segundo ponto, irmãos, o inimigo ele também usa da verdade para que venha confundir o propósito. Você sabe que nesses últimos tempos, há anos já, há séculos, que o inimigo antes ele destruía, como nessa época da perseguição da igreja primitiva. Hoje ele se instala no meio do povo e contamina, né? Nós pegamos uma pregação na terça-feira de ensino agora que foi tremendo, né? O endemoniado estava dentro da sinagoga na igreja de Cafarnaum. Ele estava lá sentado assistindo o culto lá, irmão. Ah, que coisa tremenda, né? Mas quando Jesus chega, esse endemoniado tem que sair, né? Tem que manifestar. Outra coisa importante: e eles foram açoitados, acabou com o lucro daquela região, e eles foram açoitados em praça, ficaram nus, foram jogados no cárcere, enfim, não é a ênfase, tá chovendo aqui, irmão, não é a ênfase daquilo que eu quero passar para vocês. O que eu quero dizer para vocês é que quando eles foram açoitados, passaram todo aquele processo, e posteriormente eles foram soltos. Você sabe uma coisa importante, irmão, na tua vida? Aquelas pessoas que te afrontam incorretamente, não pode deixar batido não, irmão. O apóstolo Paulo não deixou. Ele poderia passar a mão na cabeça: não, tudo bem, vocês me... Não, ele foi pedir justiça. Você sabe, Deus é um Deus de justiça. Dele é a vingança. Mas não se conforme
com atitudes que o mundo venha fazer contra você, que venham te prejudicar. Então o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro neste vídeo é: às vezes o Espírito Santo de Deus não vai nos permitir fazendo algumas coisas, mesmo sendo correto. Segundo ponto, o inimigo também fala a verdade para confundir os santos, confundir a igreja. E terceiro ponto, viva a justiça de Deus. Viva aquilo que é correto. Não permita afrontas na tua vida e deixar passar de qualquer maneira, não. Deus é a vingança, mas hoje nós temos a justiça, nós temos... eu estou passando um processo aí com uma empresa que agiram incorretamente comigo e está na mão de Deus e da justiça. Cristão com cristão, nós temos que nos acertar, que a Bíblia nos diz bem claro em Coríntios capítulo 6. Agora, contra o mundo, irmão, peça a justiça divina e a justiça da terra. E foi o que aconteceu no final desse capítulo. Amém? Pega a visão do canal do Guerreiro.